está eliminado da Libertadores, mas o caso do Corinthians não é tanto melhor, não é tão melhor assim. Olha, o Corinthians jogou com o Racing ontem pela Sul-Americana, conseguiu um empate, mas o início de ano é complicado. Edgar Alencar está lá no CT Joaquim Grava para pontuar, trazer as informações do Corinthians, né, Ed, com alguns problemas. Um time que está tomando muito gol para aquele Corinthians que a gente conhecia e que depende de um cara, de um Gustavo para salvar a noite. Muito bem-vindo. E depois do clássico, o Corinthians já tem um novo compromisso. É verdade, Fred. Muito obrigado. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Tá Na Área. E é um time que tem plena consciência, né? Que não começou bem a temporada, que tem esses problemas. E digo isso tanto pelos jogadores, com quem a gente conversou ontem, depois do jogo contra o Racing, o técnico Fábio Carilli também. Hoje, há pouco, a gente conversou com o Ralf, trouxemos a entrevista ao vivo no Seleção. Então, todo mundo tem muita consciência. E começando por esse ponto defensivo, né? Eu até perguntei isso ontem para o Fábio Carilli sobre essa questão do Corinthians em 2019, considerando todos os campeonatos, até o amistoso que fez contra o Santos lá no início do ano. É um time que sofreu mais gols do que fez, né? Sofreu 10 gols, fez 8, então o Fábio Carilli, que sempre foi conhecido por arrumar bem a sua defesa, ainda não tem um sistema defensivo que conseguiu, né, ser confiável e mostrar desempenho e também resultado. Então, reforçando, né, o Corinthians sofreu 10 gols, só fez 8, e desses 8 gols, aí a gente chega para o segundo ponto que você destacou, né, Fred? Uma dependência muito grande até esse momento do Gustavo, né? Porque se o Corinthians fez 8 nessa temporada, o Gustavo fez 6. Fez 6 gols, ainda participou de mais um, só teve um gol que o Corinthians marcou, que não teve a participação do seu centroavante. Ótimo para ele, mas nem tanto, claro, para o Corinthians, que ainda está buscando essa formação. Então, vamos projetar agora então esse clássico do domingo. O técnico Fábio Carilli disse que não é o momento de fazer muitas alterações. Ele falou isso ontem depois do jogo, só que não dá para saber como que ele vai mexer, se é que vai mexer no time. E a gente não deve saber, Fred, pelo seguinte: a atividade que está acabando aqui, né, no CT Joaquim Grava, não teve a participação de quem começou jogando contra o Racing, isso é normal, claro, só os jogadores que entraram no decorrer da partida e os reservas. E o último treino, né, que vai ser feito amanhã à tarde também aqui no CT, vai ser fechado para a imprensa. Então, dessa vez, o Corinthians, né, e o corintiano só deve saber a formação da sua equipe realmente uma hora antes da partida. Possibilidades que a gente comenta aqui, pode ser o retorno do Danilo Avelar, a lateral esquerda. Ele não jogou contra o Racing porque estava suspenso, né, na competição internacional. Jogou o Carlos Augusto, ainda tem essa dúvida. O Carlos Augusto voltou da seleção sub-20, será que joga ele ou volta o Danilo Avelar, que vinha sendo titular no Campeonato Paulista? Tem gente também que aposta aqui na entrada, que seria a estreia do Júnior Urso, 12º reforço do Corinthians para a temporada, né? Ele está regularizado, tudo certinho, está treinando normalmente. Vai saber se o Carilli pensa em colocá-lo nesse meio de campo já num clássico contra o São Paulo. O fato é que o Corinthians tenha realmente a sua casa aí para arrumar. E lembrando que a situação não é confortável no Campeonato Paulista, né? Contra o Racing empatou, tem ainda o jogo de volta lá em Avejaneda, na Argentina. Mas nesse momento o Corinthians está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista. O Corinthians tem plena consciência que precisa melhorar e tem, se é que dá para contar isso nesse momento de clássico, a seu favor um retrospecto de que nunca foi derrotado pelo São Paulo em Itaquera, Fred. Muito obrigado, Edgar Alencar, sempre com as informações mais completas, falando com a gente direto do CT Joaquim Grava, do Corinthians. Acho que a principal diferença entre os dois treinadores nesse momento é que o Mancini chega como interino e o Carilli tem um laço maior, tem mais moral com a torcida do Corinthians para poder implementar o trabalho dele. Assunto legal para a gente conversar nos próximos, tá?